Band Cidade está de volta agora para mostrar os números da segunda rodada da pesquisa Perspectiva Band, que mostra a preferência do eleitorado na corrida eleitoral para a Prefeitura de Manaus. Confira. Na segunda pesquisa estimulada Perspectiva Band, realizada entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, o candidato Arthur Virgílio Neto, do PSDB, aparece na primeira posição com 23% das intenções de voto. Em seguida, aparece a candidata Vanessa Graziotin, do PCdoB, com 20% da preferência do eleitor. O candidato do PSB, Serafim Correia, está em terceiro, com 16% das intenções de voto, seguido do candidato do PR, Henrique Oliveira, que aparece com 15%. O candidato Sabino Castelo Branco, do PTB, ocupa a quinta colocação com 9% da preferência do eleitor. E o candidato Paulderney Avelino, do DEM, aparece com 5%. Já os candidatos Luiz Navarro, do PCB, Herbert Amazonas, do PSTU, têm 1% das intenções de voto, respectivamente, e Jerônimo Maranhão, do PMN, ficou com menos de 1%. 5% dos eleitores afirmaram que anulariam ou votariam em branco nesta eleição, e 4% dos entrevistados ainda não decidiram seu voto. Comparando com a primeira rodada realizada entre os dias 16 e 20 de julho, os dois primeiros colocados não sofrem variação na intenção de votos. Arthur Virgílio se mantém com 23% e Vanessa Graziotin com 20%. Já o candidato Serafim Correia, que tinha 18% das intenções de votos, sofreu queda de 2 pontos percentuais. Henrique Oliveira, que na primeira pesquisa tinha 12%, subiu 3 pontos percentuais na segunda rodada. E Sabino Castelo Branco subiu de 8% para 9% na preferência do eleitor. Paulderney Avelino, que na primeira rodada tinha 6% da intenção de voto do eleitor, nessa aparece com 1 ponto percentual a menos. Os candidatos Luiz Navarro, Herbert Amazonas e Jerônimo Maranhão não apresentaram evolução nesta segunda rodada. O número de eleitores que disseram que anulariam ou votariam em branco caiu de 7% para 5% e o número de indecisos se manteve em 4%. A segunda pesquisa Perspectiva Band foi registrada no TRE sob o número 00010/2012. Ao todo foram entrevistadas 1.000 pessoas e a margem de erro é de 3,1%. E quem comenta essa segunda rodada da pesquisa Perspectiva Band é o diretor da empresa, Durango Duarte. Muito boa tarde, Durango. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez a participação desse projeto Perspectiva Band. Bom, Durango, percebemos aí na pesquisa mudanças, principalmente aí nos índices do terceiro e quarto colocado. Podemos dizer mais uma vez que temos aí uma sequência de empates técnicos? Sim, de certa maneira sim, podemos afirmar. O primeiro destaque é que entre uma pesquisa e outra, por quase 2 semanas, os dois líderes ficaram com os mesmos números, 23 e 20 respectivamente. A única oscilação representativa nessa pesquisa é que a candidatura de Serafim Correia, ex-prefeito de Manaus, oscilou negativamente 2 pontos percentuais. E a candidatura de Henrique Oliveira, do PR, cresceu 3 pontos. Nós podemos afirmar que isso é uma tendência? Ainda não. A tendência só ocorre após a 4ª ou 5ª pesquisa. Ou seja, no final do mês de agosto é que nós vamos poder definir se realmente houve uma consolidação e um crescimento da candidatura de Henrique e se houve realmente uma redução dos índices de Serafim. O quinto e o sexto colocado, o deputado Sabino Castelo Branco e o deputado Paulderney Avelino, oscilaram entre 1%. 1% para mais e o outro 1% para menos. De maneira geral, um empate técnico naquela mesma lógica dos blocos, ou seja, o bloco de cima é um empate, o bloco intermediário é um empate e os 3 últimos também empatados tecnicamente. Mas a gente percebe aí um indicativo de que o eleitor já está mais atento às propostas dos candidatos ou ainda é cedo para afirmar isso, pois o número de indecisos não variou, né? Continuou no 4%. 4%. Mas nós podemos ter uma pergunta no questionário, você que quiser analisar a pesquisa, você pode entrar no site da Perspectiva, www.perspectiva.inf.br e baixar o relatório em PDF. Você vai ter acesso à pesquisa e você vai observar que tem uma pergunta que foi feita aos entrevistados que era: se o seu voto já estava consolidado, ou seja, se você não vai alterar mais o voto até o final da eleição. E o que nós observamos é que da soma total das 9 candidaturas, podemos afirmar que 48% dos eleitores de Manaus
já escolher uma das candidaturas e não muda mais de voto. Entretanto, a outra metade ainda pode fazer as migrações eleitorais, ou seja, pode mudar de voto. Então, como o debate ainda não ocorreu de maneira significativa, ele se dá através do programa eleitoral, apesar da excelente iniciativa que a Band fez durante a semana passada, mas será durante o processo eleitoral que os eleitores irão, quem sabe, perceber melhor as propostas do candidato. Eu diria que ainda está um pouco distante os candidatos dos eleitores. Quem sabe por esse calor, porque hoje eu conversei com 4 candidatos dos 9 e todos reclamaram que está muito difícil fazer campanha, não só pela dificuldade financeira, mas pelo calor que leva as pessoas a não conseguirem andar na rua hoje em Manaus. Ou seja, temos aí então o início da propaganda no rádio e na TV a partir do dia 21 de agosto. Então, a partir daí sim começa esse verdadeiro debate. Sem esse calor e quem sabe as pessoas em casa com o ventilador ou no ar-condicionado consigam prestar mais atenção às propostas dos 9 candidatos. Bom, Durango, e essa segunda rodada, ela também fez uma simulação do segundo turno com os 3 primeiros colocados. Como é que ficaram esses números? Interessante, porque aí é o grande diferencial dessa pesquisa para o momento político que nós vivemos. Nós simulamos com os 3 primeiros da pesquisa anterior. Primeira simulação, Arthur Neto contra Vanessa Graziotin. Arthur ganha no primeiro turno, eventualmente nesse momento, por 3 pontos percentuais. Já Vanessa lideraria o segundo turno com uma diferença de 5,3 pontos percentuais. Ou seja, a Vanessa teria 46,7 contra 41,4 de Arthur Neto. Só que essa diferença está dentro da margem de erro. Aí é um empate técnico, porque se formos aplicar a margem de erro positivamente para o Arthur e negativamente para a senadora Vanessa, teria um empate técnico comprovado. Mas fizemos 2 outros cenários, com Arthur e Serafim. Aí nesse cenário não, mesmo com a margem de erro, Arthur ganharia a eleição no segundo turno, com 46 a 38. E o outro cenário, Vanessa Graziotin contra Serafim. E nesse cenário a vantagem foi de 10 pontos para a senadora, 48 a 38, e ela ganharia a eleição no segundo turno. Isso não significa dizer que esses números vão permanecer. Pesquisa cabe destacar ao telespectador, pesquisa é fotografia, ela revela a imagem deste momento. Falta muitos dias para a campanha e ainda mais 21 dias para o segundo turno, para que a gente possa fazer uma afirmativa mais definitiva. E Durango, rapidamente para a gente concluir a entrevista, a pesquisa ela também já mostra sinais de segmentação socioeconômica entre os candidatos de Manaus? É o que mais ela mostra, eu diria. É impressionante como os segmentos de maior renda da cidade, de maior escolaridade, embarcaram na candidatura de Arthur Vigílio. Hoje ele obtém indicadores de quase 50% nesse segmento da sociedade. Como no contraponto, a gente pode citar que o candidato Henrique Oliveira consegue, junto com Sabino Castelo Branco, excelente desempenho nas 2 maiores zonas eleitorais de Manaus, que é a Zona Leste e a Zona Norte, e nas pessoas de menor grau de escolaridade e menor renda. Ou seja, Manaus está literalmente dividida conforme as variáveis socioeconômicas entre as 9 candidaturas. Tá certo, bem interessante esse indicativo. Durango Duarte, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Band Cidade. E eu que agradeço e até a próxima rodada. Boa tarde para você.